aprofundada também, de uma forma especializada também na via administrativa, né, para garantir de forma mais ágil esse benefício para as pessoas que mais precisam e, consequentemente, a gente já ter um giro ali do nosso escritório, nosso retorno um pouco mais ágil e deixar as demandas judiciais aí para uma poupança forçada. Eu falo assim, porque depois o retorno é maior, com certeza, por conta dos atrasados, mas a gente consegue trabalhar com maestria nessas duas vias, tá? Eu preparei um material para vocês que eu vou compartilhar, inclusive já acabei de mandar para o Dr. Tiago, depois ele vai mandar no grupo, que são esses slides, então não precisam aí anotar tudo, só anotem as informações a mais aí que vocês achem pertinente, tá? Mas o material também vocês vão receber. E realmente eu fiquei muito feliz. Eu falei para o Dr. Tiago assim, que ele me convidou. Eu tenho algumas obras minhas aqui, e eu falei, por que não, né? Então nós vamos sortear depois a minha obra, Como Garantir o Benefício de Prestação Continuada para as Pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. É uma obra que eu abordo muito essa questão do autismo em si, para que vocês tenham conhecimento. Existem muitos outros direitos que abordam ali as pessoas com autismo, e o BPC é somente alguns desses direitos, né? Um desses direitos, né, na realidade, porque eu trabalho, na realidade, além de trabalhar com direito previdenciário, direito assistencial, eu também trabalho com direito à saúde, né, que é a garantia dos medicamentos e também tratamentos para as pessoas com autismo. Até para me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, tá? Eu trabalho com direito previdenciário na prática desde 2011, mas me formei, né, em 2013, mas é na prática porque desde a via administrativa, em um escritório voltado ao ramo do direito previdenciário, eu tenho essa atuação. E me especializei, fiz a pós-graduação em 2014 e assim por diante continuei os meus estudos e sempre a minha prática na advocacia foi no direito previdenciário e direito assistencial. No decorrer aí da minha trajetória na advocacia, eu me deparei com o diagnóstico de uma sobrinha com um transtorno do espectro autista. Foi então que eu comecei a me dedicar a essa área, porque eu percebi que realmente era carente de advogados especialistas, não só nessa área previdenciária ou assistencial, BPC, né, mas sim também para aquelas pessoas que, ao analisar que a gente verifica, quando a gente verifica que não tem realmente a possibilidade de um benefício assistencial, né, para a gente não mandar aquele cliente embora, né? Então, no caso da minha sobrinha, era exatamente esse caso, ela não tinha o direito ao BPC, mas ela tinha direito aos tratamentos que, se você fizer a conta, são tratamentos caríssimos, tá? Eles variam ali daquelas pessoas que têm um nível de suporte um pouco mais leve, vamos assim dizer, que é o nível de suporte 1, por exemplo, até aquelas pessoas que têm o nível de suporte 3, podem variar de 4 a 30 mil reais por mês. Sim, estou falando de processos na área da saúde que envolvem ali, tratamentos de 28 a 30 mil reais por mês, a depender do nível de suporte da criança, daquela quantidade de terapias, da especialidade que ela precisa. Portanto, essa questão, esse conhecimento do autismo, na verdade, veio por volta de 2016, né, final de 2016, começo de 2017, quando eu me ofereci a ajudar a minha sobrinha sem ter conhecimento nenhum na área, eu fui buscar sozinha. Fiz uma pós-graduação em Direito à Saúde, que não me ajudou na prática, confesso, para vocês, me ajudou em outros aspectos, com outros olhares para esse direito à saúde, mas a prática mesmo, eu falo que eu aprendi na raça, aprendi sozinha, participando de grupos de associações de pais e amigos autistas aqui da minha cidade, e ingressei com essa ação, fui uma das percussoras na minha cidade aqui em Franca, São Paulo, não sei se alguém conhece, mas eu fui uma das percussoras a ingressar com essa ação de garantia desses tratamentos contra um plano local que nem tinha nenhuma especialização, não tinha nenhuma clínica especializada, portanto, minha sobrinha hoje faz todos os tratamentos de forma particular, custeado por esse plano de saúde, além de dano moral, reembolso. Então, assim, foi uma área que realmente eu me apaixonei, porque não só ela, mas quando você ajuda uma família, assim como o BPC e como qualquer área do direito previdenciário, quando você concede um benefício ou, por exemplo, consegue tratamentos para essas crianças, vocês vão verificar que é uma situação de prospecção indireta de clientes, né? Vem o boca a boca ali, surgem mais famílias precisando dessa situação, desses benefícios, dessas garantias, e cabe a você, então, conceder, né, esses benefícios. Então, foi por isso meu conhecimento do direito das pessoas com transtorno de espectro autista surgiu dessa forma, e desde então eu trabalho nesses ramos do direito no meu escritório já há alguns anos, né? Então, eu resolvi, inclusive,
fazer até um curso relacionado a isso, né? As inscrições, inclusive, vão abrir no dia 11 de dezembro agora, se o doutor Tiago me permite, vou fazer um workshop gratuito, tá? É um workshop que vai acontecer no dia 11, e depois vocês podem acessar minhas redes sociais para vocês saberem um pouquinho mais, que eu não vou tomar o tempo com isso aqui, mas o workshop vai acontecer agora na segunda-feira, dia 11, às 8 da noite, todos estão mais que convidados a fazerem parte aí desse evento, que para vocês conhecerem um pouquinho mais de todos os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, não só o BPC, como nós vamos falar aqui hoje um pouquinho, tá bom? Então, vamos começar com a nossa aula, porque eu vou dizer para vocês que eu fiz um compilado aqui de uma aula de pós-graduação em que eu dei aula durante sexta-feira o dia inteiro, mais sábado o dia inteiro. Então, acho que vai ser impossível aí eu passar tudo para vocês nessa horinha aqui de aula, mas eu separei alguns pontos importantes focados aí nessa questão das pessoas com autismo, tá bom? Antes de tudo, deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Doutor, peraí. Eu acredito que sim, vocês estão conseguindo ver, né? Então, vamos lá. Pessoal, antes de tudo, eu quero até fazer um esclarecimento a respeito dessas expressões que a gente utiliza, na verdade, da forma como a gente se direciona a pessoa com transtorno do espectro autista, né? Porque vocês vão se deparar com algumas polêmicas aí, até na internet ou no dia a dia, quando vocês forem atender o cliente de vocês. Eu sempre sugiro que vocês utilizem o termo que aquela família utiliza para falar daquela pessoa que tem o autismo. Por quê? Porque existe muita discussão da forma correta de se direcionar a essas pessoas, tá? Mas nós, da área do direito, utilizamos muito esse termo, pessoas com autismo, porque justamente a gente faz aquela analogia, a gente tem esse comparativo com o reconhecimento que o autismo tem diante da deficiência, né? A gente não usa o termo portadores de deficiência, a gente usa pessoa com deficiência. Se o autismo é uma deficiência, a gente utiliza, então, o termo pessoa com autismo, simples assim, nos termos jurídicos. Antigamente, né, porque as coisas mudam, no início de tudo, quando tudo surgiu, a comunidade das pessoas com autismo, elas preferiam ser chamadas dessa forma. Então é pessoa com autismo, meu filho tem autismo, mas as coisas foram mudando. Hoje, a comunidade das pessoas autistas preferem ser chamadas justamente de pessoas autistas, tá? É um termo que eu, particularmente, não gosto de usar, porque antes de ser autista, ela é uma pessoa. Então, usar essa situação de pessoa autista dá a impressão de adjetivo, né, para aquela pessoa. Então, só fazer essa observação, porque conforme vocês forem atender clientes ali relacionados com que tem alguém, né, com autismo, e vocês observam o jeito que aquela pessoa se direciona, tá? Se falar, meu filho é autista, então tudo bem você falar, né, seu filho é autista e tudo mais, ou então meu filho tem autismo, então o seu filho, né, ele tem autismo, é uma pessoa com autismo, tá? Então, só para fazer esse adendo aqui, porque a gente se depara aí com algumas situações de umas pessoas que não têm esse olhar, que não existe uma forma correta. Às vezes as pessoas estão muito focadas ali, né, em algum porquê disso tudo, né, e podem ali vir a te criticar, porque eu não sei se vocês vão divulgar que fazem esse tipo de trabalho, se vocês vão nas redes sociais de vocês, se vocês utilizam a fim de divulgar aí o trabalho de vocês. Então, só para vocês ficarem atentos quanto a isso. Eu divulgo sempre, não sei se vocês observaram, pessoa com autismo, tá? E às vezes vem ali um comentário e tudo mais, então vocês já sabem como direcionar e como responder. É porque no âmbito jurídico, no âmbito do direito, né, a gente utiliza esse termo por considerarem o mais correto, voltado aí ao que determina até a própria legislação, tá bom? Então, vamos lá. BPC para as pessoas com TEA. Se não quiser errar, fala dessa forma, com transtorno do espectro autista, mas é um nome muito grande, né? Então, fica um pouquinho mais complicado a gente falar toda hora. BPC para as pessoas com TEA, que nada mais é do que transtorno do espectro autista. Pessoal, eu deixei aí para vocês o QR Code do meu Instagram, mas vai estar no material depois também para vocês, se alguém não me segue, né, para poder me seguir e acompanhar mais sobre esse assunto. Então, conforme
pontuou muito bem, doutor Tiago, aí na sua introdução, né? O benefício de prestação continuada, na verdade, ele está inserido dentro da assistência social, né? Assistência social, que é um dos tripés da Seguridade Social, né? Está previsto, inclusive, na nossa Constituição. E lá na nossa Constituição, ela simplesmente traz um conceito de benefício de prestação continuada como uma garantia de um salário mínimo de benefício mensal a uma pessoa que inclusive utiliza o termo que não utilizamos mais, mas é portadora de deficiência ou uma pessoa com deficiência, e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. E que lei é essa? Veio, então, para regulamentar este benefício, a Lei da Assistência Social, a LOAS, né? E muitos, inclusive, apelidaram esse benefício como LOAS, né? Mas, na realidade, é o benefício de prestação continuada, do BPC, que é regulamentado, então, pela Lei 8.742, né? É uma lei muito importante para se fazer uma leitura, inclusive de forma bem atenta aí, que traz todas essas situações importantes que nós vamos, inclusive, abordar aqui. Para ficar no material, eu coloquei para vocês, na realidade, um resumão das alterações que nós tivemos na Lei Orgânica da Assistência Social, apesar de que, se vocês baixarem pelo site do Planalto, a versão, obviamente, atualizada aí da legislação, da Lei 8.742, já vai vir com todas essas observações das alterações que esta lei sofreu. Foram bastante alterações, tem muita coisa aí nova, bastante legislação que, inclusive, trouxe alguns pontos muito importantes para nós, principalmente a 13.982, lá em 2020, na época lá da pandemia, e eu vou falar um pouquinho, inclusive, sobre algumas alterações importantes. Só já fazendo também uma observação que atualmente a gente teve uma alteração da lei, com a Lei 14.724, na verdade, essa Lei 14.724 é recentíssima, do dia 14 de novembro de 2023, só que a gente ainda não tem regulamentação, tá? Essa lei, na verdade, trouxe a possibilidade de perícia através de análise documental, assim como já ocorre nos benefícios por incapacidade, quando a gente faz lá o procedimento para que seja, então, analisado o direito a esse benefício com uma análise documental. Lá nos benefícios por incapacidade, você precisa apresentar aquele relatório médico constando, né, todos os dados, né, todos os dados do cliente, do paciente, no caso, CID e tempo estimado de repouso, além da data do laudo, CRM do médico. Então, nos benefícios por incapacidade, você já tem essa possibilidade simplesmente ao fazer a solicitação para um benefício por incapacidade, te dá essa opção, naquela primeira opção, então, de agendamento de auxílio-doença, né, que agora é o benefício por incapacidade temporária, tá bom? No BPC, né, ainda não tivemos a regulamentação da Lei 14.724, que traz, né, se vocês observarem, traz isso ao bojo, o quê? A possibilidade disso acontecer, tá bom? Mas nós não vamos aprofundar nessa situação, porque a gente ainda não tem uma regulamentação. Eu gosto sempre de falar, após a regulamentação, quando eu entro no site do INSS, aparece essa possibilidade, se o INSS já se adequou a esta legislação, por exemplo, aí sim eu falaria sobre esse assunto. Mas vamos falar de alguns pontos específicos que eu vou trazer para vocês, que se referem à possibilidade de vocês conseguirem essa concessão no âmbito administrativo ou então no âmbito judicial. Outras alterações legislativas também para ficar no material, tá? Eu trago aqui para vocês a medida provisória também, que é importante vocês saberem, e também o decreto 6.214, que é o decreto que regulamenta os benefícios de prestação continuada. Então, além da legislação, nós temos, da lei da LOAS, nós temos o decreto 6.214, que também ali tivemos algumas alterações, tá? Além disso, quais são as outras legislações importantes para vocês estudarem, principalmente para quem ainda não atua, né, na área, ou para quem já atua, mas nunca prestou atenção em alguns dispositivos legais que contém aí nessas legislações importantes. Temos a portaria conjunta número 3, também de suma importância para o BPC, tá? A portaria número 2 de 2015, que eu julgo
uma das mais importantes quando se fala em análise ali do direito relacionadas às perícias médica e também social, e também a IN 128 do INSS, além do decreto que toma conta ali do tal CAD único, né, do cadastro único, que agora é um requisito legal, não apenas um regulamentador, tá bom? Isso tudo vai estar no material para vocês depois, obviamente, fazerem o estudo de vocês. Bom, para a gente começar, de uma forma óbvia, o conceito ali de BPC, que está na Lei 8.742 da LOAS, nada mais é do que o benefício de prestação continuada, uma garantia, assim como traz a Constituição, de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 anos, que não é o foco aqui hoje, ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família, um conceito importante para a gente também debater daqui a pouco. Mas quando fala a pessoa com deficiência, né, a gente precisa também entender o que seria deficiência, né? O que é deficiência para fins de BPC, né? Para fins de BPC, então, deficiência também para fins de aposentadoria das pessoas com deficiência, que aqui tem o mesmo conceito da Lei Complementar 142, é um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá, aqui a gente já tem alguns pontos importantes para a gente observar. Aqui a gente não fala em deficiência, a gente não pode confundir com incapacidade, em nenhum momento se fala em incapacidade para o trabalho. Então, aqui a análise deve ser feita através dessas barreiras sociais que essa pessoa tem, de forma que possa obstruir a participação efetiva dela na sociedade. E mais, igualdade de condições com as demais pessoas. Vocês vão ver que essas demais pessoas são as pessoas, inclusive, da mesma idade. Quando a gente falar de pessoas com autismo, muitos têm o diagnóstico para aquelas crianças, né? Ali na faixa de 2, 3 aninhos de idade, ou até antes. Portanto, a comparação que deve ser realizada são com as pessoas, com as demais pessoas, mas que têm ali igualdade, inclusive, em relação aquele gráfico do desenvolvimento, né? Então, tem que se observar essa situação. E quando se fala em impedimento de longo prazo, nós temos aí esse longo prazo de 2 anos. Poxa, Andressa, então quer dizer que se uma criança tem 1 ano e meio, não passou 2 anos, ela não pode conseguir o BPC, não se passaram esses 2 anos, ela não pode? Não, claro que pode, né? Porque já ficou, inclusive, tá convencionado aí pelo tema 173 da TNU, para acabar com esse tipo de discussão ou esse tipo de argumento, que esse prazo de 2 anos, né, esse impedimento de longo prazo que a própria legislação estabelece, que é um prazo de 2 anos, na realidade ele tem um início na data do início daquele impedimento, ou então na data daquele diagnóstico, daquela situação em que fez com que aquela pessoa se tornasse uma pessoa com deficiência. Tá? Então, se a gente fala do autismo em si, o autismo não tem uma data para se iniciar, então ele é desde o nascimento, tá? E qual que é a data prevista para a sua cessação? O autismo já foi cientificamente comprovado que ele não tem cura. Na realidade, pode-se o quê? A pessoa que tem autismo, diante dos vários tratamentos que vai realizar, ela pode o quê? Sair ali de um nível de suporte 3 para o nível de suporte 2, mas a cura em si, ela não existe ali no âmbito científico. Então, o que a gente vai fazer? Se tem 1 ano, 1 ano e meio, ou que seja ali 2 anos, não importa essa questão desse período de longo prazo. Mas se você for utilizar esse conceito para outras deficiências, para outras situações, ou uma invalidez que até então você quer enquadrar, para fazer direito ao benefício, você tem que observar data do início deste impedimento até uma data prevista futura de uma cessação. Por que eu digo isso? Muitas das vezes, se você pega um relatório médico, por exemplo, judicial, que fala que tem uma incapacidade temporária, às vezes não é nem isso que você tá ali verificando naquele seu processo, incapacidade. Mas aí o perito fala, tem uma incapacidade temporária por 6 meses, então você não vai ter direito ao BPC? Depende. Que data que ele estipulou que é a data do início do benefício ou data do início da incapacidade, por exemplo, tá? Então, faça essa soma, porque essa soma tem que dar ali um período de pelo menos ali 2 anos, tá? Então, essa é uma situação importante que já foi, inclusive, determinada aí pelo tema 173.
E o transtorno do espectro autista é considerado uma deficiência? Então, vamos entender o que a lei considerou e como a gente pode enquadrar essa situação diante aí do BPC, tá? O autismo, pessoal, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? O transtorno de desenvolvimento do neurodesenvolvimento que vai afetar ali o desenvolvimento relacionado com a interação social, comunicação, muitas das vezes a questão verbal, né? Que vai estar presente ali naquela pessoa. Então, na realidade, para a ciência ou para a comunidade das pessoas que defendem ali, os ativistas, né, da causa, o autismo, na realidade, ele não é uma deficiência, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é uma condição, mas para o direito, a Lei Berenice Piana já trouxe para nós, né? A Lei Berenice Piana é uma lei do dia 27 de dezembro de 2012, é uma lei que eu não considero uma lei tão antiga assim, é uma lei que simplesmente veio para reconhecer, tá? Na verdade, considerar essa pessoa com autismo uma pessoa com deficiência para todos os fins legais, isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom porque nos ajuda a utilizar, inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso facilita na hora de fazer as defesas ali dos direitos dessas pessoas com deficiência, que no caso, ali consideradas pessoas com autismo. Então, no âmbito legal, novamente, a gente tem sim o reconhecimento de autismo como deficiência, tá? Então, é assim que a gente vai defender, assim, a gente vai defender, inclusive, todos os aspectos, até mesmo deficiência para fins de BPC. Por que eu falo deficiências para fins de BPC? Por mais que a gente tenha a Lei Berenice Piana, que defenda que autismo é uma deficiência para todos os fins legais, a gente também tem a lei que relaciona a visão monocular como deficiência, a gente tem outras legislações a respeito desse assunto, mas para a BPC a gente tem que enquadrar, ou seja, o menor ou a pessoa com autismo tem que passar por aquele procedimento, que é, então, a perícia social e a perícia médica para fazer valer ali do seu direito. A gente sabe que no âmbito administrativo, tá, ele pode ser negado por diversas formas, e eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece com frequência quando se avalia ali as funções do corpo, mas na justiça a gente consegue reverter isso. Graças a Deus, todos os casos que se discutia deficiência na questão relacionada ao direito dessa pessoa com autismo, eu nunca tive uma improcedência. Não estou falando da questão de renda, nós vamos falar sobre isso também, mas quando se discute a deficiência, se você não conseguiu a concessão no âmbito administrativo, pode ir para o judicial, sim, que com certeza vai ser sucesso se você observar algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui. Então, aqui eu trago para vocês, né, o que é, na verdade, a própria legislação lá no artigo 1º, tá, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, fala o seguinte, que TEA é uma deficiência persistente e clinicamente significativa, tá, da comunicação, da interação social, manifestada por, de novo, deficiência, marcada por comunicação verbal e não verbal usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, né? Então, temos que entender que a criança cada criança não tem o seu tempo. Existe sim um tempo, um nível de desenvolvimento, uma linha de desenvolvimento em que aquela criança tem que estar, e se ela está fora ali dessa questão desse nível de desenvolvimento, né, a depender da situação, principalmente com o diagnóstico fechado de transtorno do espectro autista, né, a gente tem que observar essas características para você demonstrar para o perito, demonstrar em um processo ou um pedido administrativo, quais são esses impedimentos, né? Então, tem a questão de verbal e não verbal, tem a questão da ausência de reciprocidade, a questão da interação social, dificuldade até mesmo da aprendizagem, ou então essa questão apenas relacionada à questão social. Mas tudo isso deve ser observado, né? A gente tem aquelas pessoas com autismo de nível de suporte 1, que muitas das vezes é verbal, tem uma condição intelectual até avançada, mas tem ali uma situação de uma ausência de reciprocidade social, né? Às vezes não consegue manter uma relação apropriada, enfim. Então, é isso que você tem que observar cada caso que você for analisar. Eu já falei com várias psicólogas, várias psicoterapeutas, inclusive
médicas, né, psiquiatras, que não gostam dessa forma como se tem, como hoje denomina ali o autismo, que às vezes fala nível de suporte 1, nível de suporte 2, ou então leve, grave. Isso dificulta, porque ou a pessoa tem o autismo ou a pessoa não tem. Né? Não tem esse negócio de ficar definindo ali se é leve, se é moderado, porque isso pode afetar indiretamente em uma análise de um BPC, por exemplo. Apesar de que a gente já tem uma decisão do STJ que diz que não podemos, tá, relacionar a questão de grau para fins de BPC. Tá? Vou até mostrar para vocês. Eu separei várias súmulas e temas interessantes no final dos slides, porque se não der tempo, depois vocês vão fazer a leitura, mas está lá uma decisão do STJ a respeito desse assunto, em que não se deve avaliar o grau, se deve avaliar se tem ou não tem a deficiência. Então, a gente não está falando de uma aposentadoria da pessoa com deficiência de tempo de contribuição, por exemplo, que aí sim, né, a gente tem aquelas condições para mulher, 20, 24, 28 para homem, tem aquela situação de 25, 29, 33, a depender do grau. Aqui não, tá? Então aqui a gente não precisa focar nisso. Muitas pessoas falam para mim, Andressa, eu tenho um relatório médico em que consta que é autismo leve, vai conseguir? Primeiro, vamos orientar a se quer mencionar isso num relatório médico. Isso pode causar o quê? Uma confusão ali na hora do perito analisar, ou até mesmo o juiz. A gente não vai pegar pessoas que entendem de autismo. Muitas das vezes, numa perícia, é um oftalmologista lá que vai fazer uma perícia geral do INSS. Ele não entende nada dessa área de psiquiatria, neurologia. Então, isso pode levar ele a um erro, né? A um equívoco mesmo, tá? Então, primeira instrução vamos mudar esse relatório. Pega um relatório que só tem ali o diagnóstico, ou então a hipótese diagnóstica, não precisa constar essa questão do grau. Traga no relatório quais são as dificuldades de relações, essa questão social, né? Quais são os impedimentos, essas barreiras sociais que essa pessoa enfrenta e coloca o diagnóstico, tá? Sem ficar ali batendo nessa tecla de nível de suporte. Se for um nível de suporte 3 ou grave, aí tudo bem constar, mas o leve vai levar aí a um erro, né, o perito, tá bom? E, pessoal, autismo está tem CID, né, de autismo, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, então, está contido aí na Classificação Internacional de Doenças, o autismo até então, no CID-10, está ali como F84, que está incorporado nos transtornos globais de desenvolvimento, tá? A gente já teve aí uma alteração que, na realidade, a gente está esperando aí a validação, mas entrará em vigor de forma efetiva e vai excluir o CID-10, o CID-11, tá? Mas só vai entrar em vigor efetivamente, de forma a excluir o CID-10, dia 1º de janeiro de 2025, mas tanto faz, se no relatório tiver CID-10 F84, ou se tiver um CID-11 6A02, de todo modo, é o autismo, tá? Só que aí veio para facilitar o CID-11, porque ele trouxe de forma explícita todas as características e todas as situações específicas, subdivisões, vamos assim dizer, do transtorno do espectro autista, e trouxe de uma forma bem direta mesmo. Então, veio, inclusive, eu acho, até para facilitar isso, para facilitar ali para os peritos, enfim, na hora de identificar esse diagnóstico, tá? Então, temos ali, faz parte, então, do Código Internacional de Doenças, e lembrando que o Código Internacional de Doenças, pessoal, ele não só traz as doenças, mas ele traz também todas as anomalias, condições, que assim denominamos o autismo, situações voltadas à saúde da pessoa, tá? Apesar de constar também, né, no CID-11 e o CID-10, né, também está ali no DSM-5. Também são situações que vocês devem observar mais na área da ciência ali, né, para vocês entenderem direitinho aonde se enquadra o autismo, tá? E por que eu digo isso, tá? A gente tem que fazer essa ligação dessa questão da deficiência, principalmente por termos a lei Berenice Piana, tá? Juntamente com a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, tá? Que traz de novo para a gente aquela questão do conceito de pessoa com deficiência, que é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental e intelectual, e
traz ali o mesmo significado, tanto da Constituição, quanto da LOAS, quanto na Lei Brasileira de Inclusão, tá? E esse conceito trazido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência 2015 foi, inclusive, introduzido na LOAS, porque antes a gente tinha um outro entendimento que não trazia, por exemplo, a questão da situação sensorial. Então, a gente tem ali agora a natureza física, mental, intelectual e sensorial, e traz essa questão voltada às barreiras e da obstrução da participação na sociedade. Então, isso que é muito importante. A gente tem muita dificuldade na prática, no âmbito judicial. Quando a gente se discute uma diferença que existe entre invalidez e deficiência, principalmente um assunto interessante, né, para se debater, para vocês estudarem e observarem, que é em relação à pensão por morte, tá? Porque tem uma grande diferença da pensão por morte da pessoa com deficiência para a pessoa com invalidez, porque com invalidez nós temos aí uma decisão na TNU que fala que essa pessoa que tem uma dependência relativa e não absoluta quando se tem um benefício, e não fala nada a respeito da questão da pessoa com deficiência, até porque a pessoa com deficiência pode trabalhar, de repente pode ter uma aposentadoria ali na frente, tá? Então, esses conceitos são muito importantes para vocês estudarem e aprofundarem aí, tá bom? Conforme a súmula 48, tá? Traz aí um ponto importante, principalmente quando a gente vai impugnar alguns relatórios médicos, tá? Alguns laudos médicos judiciais, que não se pode confundir deficiência com incapacidade laborativa. Muitas das vezes vai chegar lá assim para você. Não, que a conclusão, não há incapacidade laborativa, tá bom, mas não é isso que a gente perguntou. A pessoa com autismo, por mais que tenha uma capacidade, às vezes, naquela análise que foi feita de um adulto, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico tardio, a gente passa muito por isso nos processos judiciais. Analisou ali em 5 minutos, só achou que a pessoa, às vezes, era tímida ali, mas ela é verbal, ela é um nível de esporte 1, por exemplo, e passou por aquela perícia e ficou constatado que ela não tem uma incapacidade laborativa, tá? Mas não é isso, na realidade, a gente está ali para identificar o quê? Deficiência, que não se confunde com incapacidade laborativa. Então, por óbvio, a pessoa com deficiência, ela não necessariamente deve estar incapacitada para o trabalho. E a prova que nós temos disso são as vagas que a gente tem ali de PCDs. A prova que a gente tem isso é a própria legislação que permite o tal do auxílio inclusão. O auxílio inclusão, que é aquele benefício que a pessoa que recebe BPC ou já recebeu nos últimos 5 anos, tá? Pode vir a receber um auxílio inclusão, que é um benefício de meio salário mínimo. Obviamente que o BPC vai ser suspenso, mas essa pessoa vai ser inserida no mercado de trabalho. Ela vai começar a trabalhar. Então, ela vai receber o seu salário, mais aquele meio salário pago pelo governo a título de auxílio inclusão. E ela é uma pessoa com deficiência. E ela recebia BPC. E ela começou a trabalhar, mas ela pediu a suspensão ali para pedir o auxílio inclusão porque ela quis trabalhar. Então, a gente não pode confundir essa situação. Se, de repente, você está discutindo o seu processo de BPC deficiência, vai ser, e aí vier um laudo relacionado à incapacidade laborativa, você tem que impugnar, você tem que fazer quesitos complementares. E aí, se for o caso até de uma sentença improcedente, você vai recorrer e vai fazer uma sustentação oral bem feita, demonstrando essa grande diferença que existe entre deficiência e incapacidade laborativa, demonstrando, obviamente, os impedimentos que essa pessoa tem, tá? Não só o reconhecimento da deficiência, mas também essa questão dos impedimentos, que nós vamos ver aí, essa diferença de impedimentos e deficiência daqui a pouco, tá? Então, pessoal, a gente chegou à conclusão que a criança com transtorno de espectro autista, ela, sim, tem o direito ao BPC, tem o direito ao reconhecimento, né, na verdade, desse conceito, dessa situação de deficiência. Claro, nós vamos falar dos outros requisitos, mas a respeito do conceito de deficiência, como ele se desvincula dessa mera incapacidade para o trabalho e para a vida independente, né, a gente pode, então, considerar a pessoa com autismo, pessoa com deficiência, além do amparo legal que a gente já tem em relação a isso, tá? Mas a gente vai fazer uma análise, a gente vai identificar, através de uma perspectiva mais abrangente, atrelada à situação social, às barreiras sociais, tá? E essa situação que impede ela de ser inserida na sociedade, tá? De uma forma ali em igualdade com as outras pessoas que são pessoas
típicas, né? A gente fala de típicas e atípicas, tá? Nós temos ali no decreto 6.214, inclusive lá no artigo 4º, parágrafo 1º, que fala o seguinte: para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada às crianças e adolescentes menores de 16 anos, porque aqui a maioria das pessoas com autismo, não sei, mas aqui que chega até o meu escritório são as crianças, assim, a maioria, são raros os casos dos diagnósticos tardios, mas que também existem, mas a maioria são crianças menores, então, ali de 16 anos de idade, elas devem ser avaliadas, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social compatível com a idade, aquela situação que eu já falei, já mencionei para vocês a respeito da idade, né? Então, vamos lá, vamos pegar uma criança de 6 anos típica e uma criança de 6 anos atípica. Sim, vai comparar? Sim, vai comparar. Aquela criança tem um desenvolvimento normal na escola, considerado para a idade, tem ali uma fala adequada para a idade, entende intelectualmente, por exemplo, das questões de matemática, física, português, adequada para a idade. Então, vamos comparar com essa outra criança atípica. Quais são as dificuldades? Por mais que ela seja verbal, porque normalmente, quando é não verbal, né, a gente vê que o deferimento na via administrativa acontece com grande frequência, assim. O problema é quando essa criança não traz ali características um pouco mais visíveis e fáceis de detectar, né, em uma perícia de 5 ou 10 minutos, né? Então, é isso que vocês têm que observar. Então, a dica, inclusive, que eu dou, não é só um relatório médico que vai basear o seu pedido, você também vai se basear em relatórios médicos, relatórios escolares, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, levando em conta essa questão do conceito, né, de deficiência, a gente chega à conclusão que a pessoa com TEA tem direito ao BPC, e a própria lei Berenice Piana traz isso para a gente no artigo 3º. Então, são direitos das pessoas com transtorno do espectro autista o acesso. A linha D, a assistência social, tá? Então, a própria legislação já traz para nós que a pessoa que tem esse diagnóstico tem direito à assistência social. A Lei Brasileira de Inclusão traz que a pessoa com deficiência tem direito à assistência social. Claro, se preencher também os outros requisitos, no caso da renda e tudo mais. Mas o que eu quero trazer para vocês é que tem que parar com essa discussão dessa questão da deficiência. Então, vocês têm argumentos para impugnar laudos médicos, laudos judiciais que tragam ali de forma equivocada uma conclusão, por exemplo, de incapacidade para o trabalho, tá? E no âmbito administrativo, para se discutir essa questão dessa avaliação social e médica, nós temos a portaria número 2 de 2015. Aqui que está o segredo para a sua instrução administrativa, ou seja, para a sua orientação a essa família, né, que vai levar ali o seu filho, a sua filha, enfim, para uma perícia. Vocês têm que estudar essa portaria número 2 de forma muito aprofundada, principalmente aí nos seus anexos, porque vocês vão observar que é realizado hoje no INSS uma perícia social e também realizada uma perícia médica, tá? Apesar de eles tentarem utilizar ali o critério de análise biopsicossocial, tá? Por que tentarem, né? Porque, na realidade, esse não é o meio ali adequado, né, de se analisar um BPC, mas eles utilizam dessa situação até hoje, até que não venha algo que consiga regulamentar o contrário. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, por isso, são duas perícias, deveria ser uma perícia, né, multiprofissional, com multiprofissionais, uma perícia multidisciplinar, mas não é uma perícia médica, uma perícia social, e nessa perícia social vão ser analisadas essas barreiras. Na perícia médica vai ser analisado o quê? Essas condições mais voltadas aí às questões médicas. Mas como que é dividido na portaria número 2? Administrativamente, que difere do âmbito judicial, né? Porque a perícia no âmbito judicial, ela vai para o caminho da análise da renda, da análise do critério socioeconômico, né? Aqui no INSS, não. Então, aqui no INSS, nós temos alguns domínios que a gente fala, que aqui nós temos, que serão analisados fatores ambientais na avaliação social, ou seja, um ambiente que aquela pessoa vive, um âmbito social mesmo, as funções e estruturas do corpo, que vai ser analisada através da perícia médica,
tá? É aqui que é um ponto principal. E atividades e participações na avaliação médica e também social. Vocês vão ver que vai ser verificado até o dia a dia da criança ali numa escola, por exemplo, nos questionamentos que são feitos através dos anexos, tá? Que vocês depois têm que observar lá, que basta fazer uma leitura, vocês vão observar que eles são divididos. Esses questionamentos que são feitos na perícia, eles são divididos até mesmo por idade. Então, é bem interessante vocês observarem, porque se você está lidando com uma criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, lá você já vai observar quais são os questionamentos que vão ser realizados para aquela criança. Então, tem lá até 6 meses, até 1 ano, até 7 anos, até 5 anos, né? Então, aí vocês separem todos aqueles questionamentos que podem ser feitos para instruir a família da melhor forma, tá? Então, pessoal, tem ali nos anexos, né, os instrumentos que serão utilizados, né? Então, nós temos ali no anexo 1, né, o formulário que vai ser utilizado ali para 16 anos ou mais, e temos no anexo 2, todos aqueles questionamentos serão realizados para os menores de 16 anos. Esses são os que a gente mais utiliza se tratando de pessoas com autismo, tá? Que aqui a gente tem ali um diagnóstico, normalmente, igual eu falei para vocês, essa fase, 2 aninhos, 3 aninhos de idade, ou a hipótese diagnóstica. E esses instrumentos de avaliação, né, para pessoa com deficiência, ela está dividida, então, em perícia médica e perícia social, mas que vai qualificar essas barreiras, tá? Essas barreiras que serão enfrentadas aí por essas pessoas, vai avaliar as estruturas do corpo, as limitações e restrições, tá? E fica claro, então, aqui, através do próprio artigo 3º da portaria, que é uma análise de impedimento de longo prazo e não de invalidez ou incapacidade. Então, aqui já deixa bem claro para a gente também essa outra situação, essa própria portaria do INSS. Vocês vão verificar, eu trouxe alguns exemplos aqui de laudos, né, de BPC, que tem os domínios, né? Nenhum, leve, moderado, grave, completo. É assim que vai chegar um qualificador final. Então, os peritos colocarão qualificadores, que depois eles vão fazer a média desses qualificadores, e nós vamos ter ali nenhum impedimento, leve, moderado, grave ou completo, para se chegar ao conceito ou não de deficiência para fins de BPC. E nós temos que observar através dessa tabela conclusiva, que é o anexo 4, lá da portaria, conjunto número 2, para saber que ponto que foi prejudicado, né? Então, aqui eu só trago um pedacinho, porque é bem longa essa tabelinha conclusiva, mas vocês vão observar que, normalmente, nos casos de autismo, a maioria aí das funções do corpo aparece como leve, e mesmo se for, por exemplo, completo, às vezes aqui, você vai verificar aqui, ó, vamos pegar como exemplo o item 1, completo. Se aqui a gente joga um leve nas funções do corpo, a pessoa já não passa. Vocês vão ver lá na tabela conclusiva completa. Então, quer dizer, se ficou completo e completo, né? E aí um leve pegou aqui nas funções do corpo, a gente já não tem o conceito de deficiência. E mais, se às vezes ficou, olha só, leve nas funções ambientais, completa na participação, e vocês vão ver que jogando um leve nas funções do corpo também não vai dar, tá? Aqui eu trago exemplos que podem ali surgir para vocês, que vão dar todas as situações dão reconhecimento aí da deficiência. Mas se vocês observarem depois na tabela conclusiva completa, tem algumas situações em que vai ser, assim, o ponto-chave do seu processo judicial, porque você vai discutir aquilo que, na verdade, foi indeferido no processo administrativo. Então, a gente fala que é a teoria dos motivos determinantes, o que determinou o indeferimento, né? Então, a questão de barreiras sociais e tudo mais, possivelmente vai ficar comprovada, atividades de participação também, e normalmente funções do corpo. Por quê? Funções do corpo, pessoal, quando vocês lerem lá na portaria número 2, aborda muito essa questão, como que funciona, né? Os membros superiores, os membros inferiores, os órgãos e tal. Uma pessoa com autismo, gente, ela não tem nem deficiência física, se não for o nível de suporte 3, de repente com outras comorbidades, né? Se for ali no suporte 3, sem outras comorbidades, nível de suporte 2, 1, enfim, não tem uma deficiência física, não tem uma deficiência
aparente, não tem. E aí, muitas das vezes, é essa questão da função do corpo, porque aí você vai ver que faz um ou dois questionamentos relacionados com as questões psíquicas, por exemplo, que ali em 5 minutos, né, o perito muitas das vezes não vai ser capaz de identificar, por isso que tem que ter também, obviamente, o relatório não só do médico, mas outros relatórios como de terapeutas, né, relatórios escolares para você comprovar essa situação. Obviamente que quanto mais impedimento existir, né, nesses questionamentos, quanto maior essa pontuação, mais desfavorável, obviamente, vai ser. Então, a gente precisa analisar essa questão de aprovação ou não dessa perícia administrativa. Se não for aprovado, obviamente que não sugiro a vocês recorrerem no âmbito administrativo quando não ocorrer o reconhecimento da deficiência, é uma perda de tempo. Sugiro que vocês realmente ingressem com ação judicial, tá? Eu trago aqui um exemplo de um laudo médico, um relatório médico relacionado a um pedido de benefício de prestação continuada a uma pessoa com autismo, inclusive eu trago 2. São 2 irmãozinhos, com as mesmas condições praticamente, tá? Mas olha só como é uma questão também muito subjetiva, apesar da mesma instrução, das mesmas documentações, olha o que aconteceu nesse caso. Indica impedimento de longo prazo? Sim. Tá, indicou que tem um impedimento, afinal tem um autismo, mas ao analisar os qualificadores, falou que o avaliado não preenche os requisitos estabelecidos. Então, peraí, então impedimento é uma coisa, deficiência é outra. Aqui, já vocês podem ver lá que o ponto principal seria as funções do corpo. Se jogasse um grave ali, já conseguiria passar, tá? Agora, esse caso é o irmãozinho, tá? Até vou falar o primeiro nome que não tem problema, é Theo e o Ítalo. Então, um passou e o outro não, na via administrativa. Agora eu já fiz o processo, ainda bem que a perícia já deu como incapacidade total e permanente. Claro que eu não vou impugnar nesse caso, vou deixar o processo rodar, porque aí já foi favorável, né? Eu iria impugnar se fosse alguma outra situação. Mas deixa o perito achar que é uma incapacidade total e permanente, mas enfim. Aqui tinha dado o seguinte, sim, impedimento de longo prazo, para esse, olha lá, moderada nas atividades de participações grave e funções do corpo grave, tá? Eles são, assim, idênticos, parecidíssimos em todas as condições, todos os documentos idênticos, mas aqui a gente teve um perito com um olhar um pouco diferenciado que aprovou esse cliente aqui para recebimento do BPC pela via administrativa. Então, são essas situações que devem ser analisadas, os impedimentos dessas funções e estruturas do corpo, que é o mais importante, que merece sua atenção. A própria lei, né, da Lei Brasileira de Inclusão, traz para a gente que deveria ser realizada por uma equipe multiprofissional, conforme eu falei para vocês, interdisciplinar, só que isso não ocorre no BPC de forma correta, assim como estipula a própria Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? Porque ainda não temos instrumentos desenvolvidos aí pelo INSS para fazer análise, né, desta forma. Inclusive, a própria Lei 14.176 traz isso para a gente. Enquanto não existir meios ou instrumentos para que se faça a análise, assim como determina a Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai continuar fazendo uma perícia social, uma perícia médica, e é assim mesmo que vai continuar, tá? A análise, pessoal, quando a gente fala em análise biopsicossocial, a gente tem que fazer aquela diferenciação, porque apesar de ter CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, a gente sabe que a questão da deficiência, ela tem que observar o que traz a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, tá? A gente tem aqui, não vou conseguir aprofundar muito na CIF, mas a gente tem aqui alguns pontos que devem ser observados, tem pontuação em que vai chegar em uma deficiência grave, moderada, é o que utiliza para a Lei Complementar 142, as aposentadorias, mas como eu disse, independentemente se é grave, moderado ou leve, aqui para a BPC a gente não vai utilizar essa conclusão do grau, tá? Mas sim, a análise como é feita, das funções e tudo, é dessa forma, na realidade, que deveria ser avaliado no caso aqui do BPC, tá? Eu vou pulando aqui, senão eu vou ficar até amanhã. Eu queria falar nós vamos ter que marcar um outro encontro, né, doutor Thiago? Porque é o seguinte, eu separei família, separei renda, separei um monte de coisa para falar, senão o pessoal depois vai ter que ler o material aí e fazer um estudo aí sozinho. Eu vou acelerar, até que hora a gente pode ir? Olha, se tu quiseres, nós podemos ficar uma semana conversando aí, que não tem problema. Nossa. Ótima conversa.
Mas, doutora, na verdade, nós costumamos encerrar ali perto das 20h40, mais ou menos, Tá, né? Mas tranquilo, estamos tá bom. tu que manda hoje, o palco é teu. Tá, se eu falar rápido demais, depois você vai fornecer a gravação pro pessoal? Eles, Tá ótimo, tá maravilhoso. eles colocam no 0,5 lá né? Se puder, no WhatsApp, lá duas vezes comigo não dá, hein? Tem que desacelerar. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui no material algumas dicas importantes para vocês observarem e identificarem quando do atendimento ao cliente, que são essas barreiras e como vocês podem fazer isso, tá? Essa questão de permanência em escola, essas barreiras existentes, inclusive nesse âmbito familiar, escolar, social, para depois vocês darem uma lidinha aí. São dicas do que vocês têm que observar, identificar, se tem, inclusive, nas documentações fornecidas pelos clientes de vocês, tá? Então, aqui tem alguns pontos, tanto para você abordar no pedido administrativo, quanto no judicial, tá? Eu trago um exemplo para vocês de um cliente, é um caso real. Esse meu cliente, tá, tem uma hipótese diagnóstica. Se vocês observarem, fala ali, ó, traços de TEA. E aí ele coloca transtorno do espectro autista F84. Quer dizer, esse cliente ele não tem o diagnóstico fechado, e mesmo assim foi possível a concessão. Não no âmbito administrativo, mas foi no âmbito judicial. Eu vou mostrar, inclusive, o laudo dele. É um processo meu de São Luís do Maranhão, na verdade, não é nem daqui de São Paulo e nem aí do Sul, mas serve como base para vocês. Não, eu tenho outros casos, mas é que esse é o mais recente, por isso que eu separei, mas para vocês verem que mesmo se tratando de uma hipótese diagnóstica, é possível também a concessão, tá? Então, aqui tem um relatório médico que traz essa hipótese diagnóstica e fala de alguns impedimentos, de algumas situações de quadro de irritabilidade, autoagressão, seletivo, né? Enfim, tem essa questão, esses traços de TEA que ele coloca de transtorno do espectro autista. Além disso, com esse mesmo cliente, a gente utilizou alguns relatórios terapêuticos, que inclusive foram fornecidos pela própria PAI, que trouxe essa questão da dificuldade na interação social, lá, que não tem interesse em se aproximar, essa questão da atenção compartilhada, né, ela olha com pouca frequência quando é chamado pelo nome, né, dentro das brincadeiras, como que ele reage, né? Então, a própria PAI, ela disponibilizou um relatório terapêutico, então mesmo se não tem plano de saúde, tá? Se faz algum acompanhamento através do sistema público, do município aí de vocês peçam essas documentações, porque a gente está acostumado muito a pegar ali um relatório médico, vai, faz o agendamento, não observa, tá? Mas isso aí pode mudar, sim, o entendimento ali do próprio perito quando analisar essa questão, essas documentações. E aqui também os relatórios escolares, tá? Aqui um relatório escolar que fala a respeito do desenvolvimento escolar também. Tá lá, joga o que tiver na mão no chão, ainda não desenvolveu os hábitos e atitudes de socialização por vontade própria. Olha como é interessante. Isso aqui foi um relatório de uma escola pública também, que nos forneceu, tá? Então, você solicita para a escola, solicita ajuda ali, tanto da escola, dos terapeutas e do médico também, para você conseguir embasar o seu pedido. Sugiro que tudo isso seja anexado ao pedido administrativo, e sendo indeferido mesmo assim, além de levar na perícia, né, você já apresenta no processo judicial como um processo administrativo perfeito. Eu falo que você já faz o seu processo administrativo perfeito, para depois você só pegar a procuração, declaração e comprovante de residência atualizado, pronto, tá tudo prontinho para você ingressar com a sua ação judicial, tá? Então, relatórios escolares de suma importância para a gente demonstrar essa questão do impedimento, tá bom? Olha o laudo judicial. Então, como eu disse, foi um caso que não tivemos sucesso na via administrativa, porque era uma criança, se você fica 5 minutos com ela, você não vai identificar. Tá? Por quê? Porque o autismo não aparenta, né? Então, vocês têm que entender isso. No exame físico, apesar que eu falei que normalmente é difícil identificar, o médico colocou no exame físico algo orientado no tempo e no espaço, olha lá, estava orientado, tudo, mas olha lá, apresenta movimentos repetitivos, né? Apresenta a alternância de humor, não aceito não, intolerância auditiva, inquietação, psicomotora, baixa fixação do olhar. Então, aqui esse perito já foi atento, obviamente, e trouxe para a gente, inclusive, diagnóstico, mas provável, autismo infantil, prognóstico aqui e tal, e aí conclusão. É portador de deficiência, no caso, é uma pessoa com deficiência? Sim, CID-F84, e ainda fala que
a data do início dessa deficiência, 2018, data do nascimento dessa criança. Então, igual eu falei para vocês, né? O autismo desde o nascimento. Então, a gente conseguiu aí, dia 28 de novembro agora, saiu esse laudo, e foi esse laudo foi favorável, ainda nem tive a sentença, mas eu tenho certeza que vai ser favorável também, diante do laudo que a gente tem, porque não tem discussão socioeconômica, tá? A discussão socioeconômica é um outro ponto importante que eu vou falar aí nessa parte final para vocês, tá? Súmula 80 da TNU, nos pedidos de benefício de prestação continuada, tendo em vista o advento da lei, para adequação da valoração dos fatores ambientais, socioeconômicos, pessoais, que impactam na participação da sociedade, é necessária uma avaliação social. Então, aqui, o que nós temos, né? Temos que, muitas das vezes, a avaliação social, na realidade, ela traz apenas os aspectos econômicos. Então, se o seu problema não for tanto o laudo médico, mas o laudo social também, vocês, ou então, tendo problema no laudo social, no laudo médico, né, na realidade, ali não ficou muito legal o que é laudo médico, você pode se utilizar do laudo social para pedir esclarecimentos, ou já demonstrar isso através dos seus quesitos, que você quer o quê? Que você quer que fique comprovado não só essa questão econômica, mas os fatores ambientais, sociais, que impactam a participação dessa pessoa, porque aí você vai conseguir confrontar com aquele laudo médico. Muitas das vezes, não sei aí, mas aqui o juiz espera sair o laudo médico, o laudo social, e manda a gente manifestar. Então, aí, quando a gente faz essa manifestação, vocês devem observar o que traz ali no laudo social, para ver se ele traz essas questões voltadas à participação da pessoa na sociedade, para você já o quê? Já linkar com aquele conceito de deficiência, tá? E aí você conseguir maiores esclarecimentos do perito médico, para você, então, conseguir uma mudança da conclusão desse perito médico aí no âmbito judicial, tá? Então, você pode se utilizar da súmula 80, que traz para a gente de forma clara que não é somente o aspecto econômico, tá? Que muitas das vezes a gente vê aí nos laudos sociais judiciais, né? Que aborda somente essa questão dos gastos da família, etc. Vou passar rapidamente, gente, aqui, conceito de família, tá? Depois vocês fazem a leitura. Mas aqui eu trago quem que faz parte do grupo familiar, quem não faz parte do grupo familiar, e relacionado à questão do menor de idade, que muitas das vezes é o nosso cliente com TEA, tá? A gente tem que entender que são aqueles que vivem sob o mesmo teto. Então, se a gente fala de uma pessoa que tem um casal que é divorciado, separado, que seja, aquela criança mora somente com a mãe não tem renda, o pai pode ganhar 4, 5, 6, 10 mil reais. Nós estamos falando de conceito familiar daquela pessoa que vive sob o mesmo teto, tá? Apesar de se receber uma pensão alimentícia, essa pensão, se informada no CAD único, ela vai entrar no cálculo da renda e não vai impedir essa pessoa de receber o BPC se enquadrar no critério de análise de renda, que no administrativo é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. No judicial, eu vou demonstrar para vocês aqui que a gente tem essa discussão, tá? Então, a pensão alimentícia, ela pode ser recebida, mas ela vai ser dividida ali na renda familiar, então aquela renda per capita que a gente fala por cabeça. Então, observem isso. Se essa pensão alimentícia atrapalhar um pouquinho nessa renda, né, é uma situação que você nem precisa comunicar no CAD único na realidade, se não tiver ali nenhuma declaração no imposto de renda do alimentante, né? Então, fiquem atentos quanto a isso, é uma dica aí. Então, o segredo é olhar para esse menor, quem mora com ele, e ali sim você construir aquela família do menor, independentemente de quem não mora ali com ele, tá bom? Então, essa é só uma dica. A respeito do CAD único, que eu trago para vocês, que agora é um requisito legal, e a gente tem que entender a diferença também daquelas pessoas que vivem ali na casa, né, que a gente fala que são aquelas pessoas que contribuem para o rendimento ou despesas, todas elas fazem parte ali do CAD único, tá? Mas nem todas elas serão famílias, serão consideradas pessoas, membros familiares para fins de BPC, tá? Então, o conceito de família para CAD único é mais amplo do que o conceito de família para BPC. Não sei se vocês já observaram, quando você faz um pedido de BPC lá no site do INSS e já tem CAD único, aparece a listinha das pessoas cadastradas no CAD único, te dá a possibilidade de colocar qual que é a relação de parentesco e ainda embaixo te fala se você quer excluir alguém. É a sua oportunidade de excluir aquela pessoa que tem uma renda, por exemplo, e que realmente não faz parte do grupo familiar para fins de BPC. E o INSS, por mais que você não faça essa exclusão, ele faz depois
muitas das vezes de forma automática. Quando você coloca outros, ele vai analisar qual que é o grau de parentesco que vai excluir. Então, às vezes você tenta incluir para ajudar na divisão e de repente o INSS exclui. Já aconteceu isso? Um caso meu, tinha 4 pessoas, excluiu o avô e a avó ali, tá? Desse grupo familiar. E isso afetou, porque, na verdade, quem tinha uma renda era a mãe. Mas, na justiça, nós temos um outro entendimento. Na justiça, o conceito, normalmente, ele é mais o quê? Ele é mais amplo também. Então, a gente tem que entender que o INSS tem um entendimento mais restritivo. Por quê? Porque o INSS, ele segue, pessoal, eu trago aqui para vocês o INSS, conceito de família, eu trago aqui os exemplos, quer ver? Ele segue, tá? O que traz a portaria número 3, tá? Ó, então, nós temos, na verdade, o conceito geral no artigo 20, parágrafo 1º, parágrafo 1º, né, que fala sobre ali as pessoas que fazem parte desse grupo familiar, que vivem sob o mesmo teto, e na portaria número 3, no artigo 8º, aqui traz para a gente quem não faz parte do grupo familiar. Então, por isso que eles são restritivos. Mas na justiça, vocês tomem cuidado, porque a depender, se ocorreu algum erro na análise do benefício, considerando alguma renda de alguém que não faz parte do grupo familiar, aí sim, eu já iria para um recurso administrativo e um MS para fazer o recurso andar, porque eu iria me basear na portaria número 3, que traz ali para gente, por exemplo, que o filho, enteado, ou então ali o irmão, enfim, irmão, filho, divorciado, viúvo, separado, eles não fazem parte do grupo familiar, mesmo que eles estejam no mesmo teto, mesmo que eles estejam lá no Cade Único, por exemplo. Então, observem isso, porque se o indeferimento for relacionado com a renda e consideraram alguém, né, como membro familiar, não vá correndo para o judicial. Aí você pode, sim, ir para o âmbito ali dos recursos administrativos, tá bom? Então, é uma dica também que eu dou, porque o INSS ele é mais restritivo, de modo que pode ajudar bastante. Eu trago aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu trouxe. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Peraí, da renda. Cade Único, conceito. Aqui. Eu trago aqui para vocês depois fazerem a leitura desses exemplos que eu trago para vocês, de modo que, às vezes, a interpretação restritiva, ela pode ajudar, mas às vezes ela pode atrapalhar. Então, cabe vocês identificarem isso para vocês verificarem se vão realmente para o judicial ou se vocês vão continuar no âmbito administrativo. Qual é a lógica? A lógica é, se você quer que mais pessoas façam parte do grupo familiar e o INSS está desconsiderando, vai para o judicial. Agora, se você realmente quer excluir essas pessoas, e o INSS, por algum equívoco, não excluiu, por exemplo, continue no administrativo, tá? Por quê? Porque no judicial, mesmo que tenha avó, tio, todo mundo lá na casa, e a perícia social vai acontecer lá, muitas das vezes o juiz vai ter esse entendimento. Não estou dizendo que não existem exceções, existem, mas é um entendimento majoritário aí. Se vocês fizerem uma pesquisa, né, vocês vão ver que tem esses equívocos. Às vezes a gente consegue reverter na turma, enfim, conforme eu até trago para vocês. Teve um caso, um TRF3, que traz aqui para a gente, né? Essa questão que essa filha, só para vocês terem uma noção, nem morava com a mãe. E a lei é clara, desde que vivam sob o mesmo teto. E eles queriam considerar essa filha como responsável ali por essa vulnerabilidade social que essa senhora tinha, né? Mas foi possível reverter isso. Inclusive, eu trago aqui o entendimento do relator para vocês. Depois vocês fazem a leitura, tem o recurso especial que foi realizado aqui nesse caso, né? Olha, reverteu só lá em cima, mas tem aqui todo o material para vocês. Passando aqui nos últimos minutos a respeito desse assunto que eu acho muito importante, principalmente quando a gente fala de pessoas com autismo, porque as pessoas com autismo, elas necessitam de tratamentos caros, elas necessitam, às vezes, de medicamentos para controle ali de alguns sintomas, né? Não é para controle do autismo em si, mas para controle de alguns sintomas ou comorbidades que podem estar correlacionadas. Obrigada, Thiago. Me marque, isso mesmo, eu gosto. Olha lá, façam menção nos stories, agora que eu vi aqui no comentário. Então, pessoal, essa questão relacionada com a renda é muito importante, principalmente porque no âmbito administrativo a gente tem como trabalhar isso, tá? De uma forma limitada, mas nós temos como utilizarmos aí dessa situação que vai favorecer o que a gente chama de relativização da renda, ou dedução, né, de valores,
para a gente enquadrar no critério de renda. A gente sabe que no âmbito administrativo, a gente tem ali um entendimento de que é igual ou inferior a 1/4. Bom, esquece, gente, já teve discussão de meio salário, eu não nem trago toda essa discussão aqui, mas a gente teve essas discussões de meio salário, a lei ainda permanece ali com uma menção a respeito da possibilidade de pegar até meio salário, mas isso não foi regulamentado, não trouxe ali para nós de forma expressa como isso seria realizado, né? Mas nós temos que observar que hoje no administrativo a gente tem esse critério a ser observado. No judicial, a gente tem, inclusive, jurisprudência, decisões que a gente pode se basear relacionada à questão do meio salário mínimo. Então, a análise que eu faço inicial é até meio salário, nem é 1/4 na hora de dar entrada em um pedido. Eu sei que ele vai ser, muitas das vezes, indeferido administrativamente, mas depois eu vou para o judicial. Eu trago aqui para vocês o que é renda, depois o que não é renda, vocês vão dar uma olhada para fazer parte da análise de exclusão de renda de vocês. Benefícios para mais de uma família, tudo mais, isso aqui também depois vocês dão uma olhadinha. Exclusão expressa, a gente tem possibilidade de exclusões de benefícios, né? Ou seja, 1, 2, 3 filhos ali com autismo pode conseguir BPC para todo mundo, porque um benefício não vai ser considerado para a renda do outro, e detalhe, mais de um membro não fala a quantidade, tá? Então, mesmo, vocês viram aqueles irmãozinhos lá que eu mostrei para vocês, tem muitos casos de gêmeos, trigêmeos, enfim, pode-se conseguir o benefício, tá? Para todos, porque o BPC não entra para a renda, tá? Aqui vocês vão dar uma olhadinha, deixa eu acelerar aqui, essa é a parte importante, comprometimento da renda, tá? Como que a gente consegue utilizar essas negativas do Estado, que muitas vezes a gente tem, sim, relacionado principalmente com os tratamentos das pessoas com autismo, que necessitam desses tratamentos, consultas, medicamentos. Como que a gente pode utilizar isso a nosso favor? Antes, nós tínhamos ali, única e exclusivamente, a ACP e o Memorando Circular 5816, né? Então, é essa ACP que está aí para vocês, que permitia ali a exclusão dos gastos com medicamentos, consultas, alimentação especial e fraldas, só que a gente tem que fazer a comprovação o quê? Da negativa do Estado. Ou seja, dica importante, requerimento administrativo. Você tem modelinho no meu livro de requerimento administrativo que você tem que fazer para a Secretaria de Saúde, para a farmácia popular, por exemplo, se for alguma questão relacionada a medicamento, você tem que fazer esse requerimento administrativo e muitas das vezes o Estado ou até mesmo o município responde através de um ofício. Você vai pegar esse ofício como negativa ali, porque eles negam, né, a maioria das vezes. Teve uma família que eu tentei excluir ali, acho que dava uns 500, 600 reais por mês. Para nossa surpresa, o Estado e o município forneceu um pouco mais da metade. Só que aí ficou para trás, acho que R$275 de um medicamento. Mas, graças a Deus, já foi suficiente. Era numa defesa MOB, que nem tem como também a gente entrar nesse assunto aqui hoje, mas era uma defesa MOB para manutenção de um benefício para minha cliente, inclusive de Sacramento, Minas Gerais, aqui próximo de Franca, Aline, lembro o nome dela, e a mãe contribuiu como individual, teve aquele problemaço para eu resolver sobre a contribuição da mãe como individual, que na realidade ela tinha que contribuir como facultativo para não entrar na renda, mas a renda que eu fiz essa dedução foi do pai, que não tinha 65 anos, consequentemente eu não consegui excluir essa renda, então a renda dele ultrapassava, né? Quando a gente somava, nós tínhamos um salário, apesar de ser salário, mas era um salário para 3. E eu falei, não, vou evitar ir para a justiça, vamos fazer essa defesa MOB para manutenção desse benefício. E a gente conseguiu, porque a mãe, na verdade, tinha a contribuição individual, a gente fez a alteração de código de pagamento, né, para 1473 e também alteração lá no INSS dela, e mencionando que ela tinha feito contribuição totalmente equivocada, juntamos a declaração da prefeitura de negativa de inscrição, beleza, conseguimos transformar ela em facultativa. Depois, a gente ainda fez um trabalho em relação aos gastos, conseguimos diminuir R$275, que na época, né, o salário mínimo era menor, né, não era o que é agora, e a gente conseguiu enquadrar um quarto salário mínimo para os 3. Então, foi por pouco, porque R$2 ou R$3 lá já ia me atrapalhar, porque o Estado forneceu uma grande parte daquilo que a gente solicitou. Ótimo, pelo menos, né? Teve o fornecimento de uma parte ali daqueles insumos que ela precisava. Mas, de todo modo, é uma estratégia para vocês se utilizarem. E hoje, tá? Essa estratégia, na realidade, ela vem em formato de portaria. É a portaria conjunta número 14,
que ela alterou a portaria número 3, né? Essa portaria 14, ela é de 2021, que traz aquilo que pode ser abatido e qual é o valor que vai ser abatido. Então, nós temos esses valores iniciais, tá? Que veio ali na portaria, mas hoje esses valores já foram alterados. Todo ano, eles seguem uma atualização pelo INPC. Hoje, tá? Esse valor, por exemplo, de abatimento de medicamentos é R$48, consultas e tratamentos médicos, que tem muito no caso das pessoas com autismo, é isso que vocês devem observar, 96. Fraldas, do exemplo até do caso da minha sobrinha, que usou fraldas até os 5 anos de idade. Fraldas, 105, alimentação especial, se tiver juntamente com alguma outra comorbidade, seletividade alimentar, precisar de algum suplemento alimentar, algum tipo de alimentação especial, 129, e a questão do centro-dia, 34. Então, aqui essas deduções são valores que são dedutíveis por categoria, se a gente comprova ali o quê? Se a gente comprova a negativa do Estado. Mas já vou explicar para vocês de forma prática. Existem, então, 2 tipos na via administrativa que vocês conseguem fazer essa dedução das despesas. A primeira delas é o que a gente chama de dedução presumida, ou seja, a gente vai demonstrar, né, indicar as despesas ou até mesmo essa negativa, essa necessidade aí, e simplesmente vai ser abatido aquele valor que já está previamente estabelecido lá na portaria 14, tá? Ou a gente pode fazer uma dedução que a gente chama de dedução comprovada. Então, quando vocês forem fazer o agendamento e tiver algum gasto, alguma negativa, vocês vão colocar lá que sim, vocês vão ver que tem um campo para vocês anexarem as documentações, né? Que no caso, solicitação médica, a negativa, né? O requerimento que vocês fizeram para o Estado. E vai ter um campo falando se você concorda ou não com o valor que vai ser deduzido. Se você não concordar, tá? Aí você precisa demonstrar as despesas, né? Dos últimos 12 meses, tá? Para ali você conseguir subtrair um valor maior. Então, a gente fala de dedução comprovada, tá? Então, é um pouquinho mais complicado, né? A família guardar isso, ou ter condição de gastar isso, né? Mas, às vezes, 200, 300 reais ou 100 e poucos reais já vai fazer a diferença, dependendo da quantidade de pessoas e da análise de renda que vocês vão fazer aí, tá? Queria aprofundar um pouquinho mais, mas já vou acelerar aqui. Eu trago para vocês alguns entendimentos a respeito dessa situação, principalmente no meio salário, tá? Essa flexibilização da renda na justiça era um pouquinho mais tranquila, não está limitada àquilo que estabelece a portaria 14 para nós, tá? Então, na justiça, eu trago para vocês os recursos extraordinários, a reclamação 4374, o tema 185 do STJ, tá? Para vocês depois fazerem a leitura. Coloquei aqui, inclusive, trechinhos do que eu utilizo na minha petição inicial, quando eu quero discutir essa questão do meio salário mínimo. Vocês podem copiar, usar aí à vontade. Ó, eu trago aqui alguns argumentos para vocês depois fazerem a leitura. Por que que deve ser o quê? Por que que deve ser flexibilizado aí essa questão dessa renda, né? Para a gente conseguir deduzir, né? Ou então chegar a uma análise não de um quarto, mas de pelo menos meio salário, tá? Então a gente tem aí essa questão de inconstitucionalidade, aquilo que estabelece o parágrafo 3º lá do artigo 20, a respeito dessa questão da renda. Eu utilizo tudo isso para fazer ali meus argumentos na minha inicial, justamente para tentar ali fazer com que essa renda chegue a meio salário. Aqui no TRF3, né, que é o TRF que eu atuo, na maioria dos meus processos, né, eu tenho processo em São Luís do Maranhão, tenho alguns outros processos, tive poucos aí no Sul, mas aqui eu falo que o entendimento é pacífico, tá, em relação à questão do meio salário. Aí de vocês, eu quero até saber de vocês, na prática, como que tem sido aí as decisões relacionadas a essa questão do meio salário, tá? Então, a gente fala dessa questão da possibilidade de prover, né? Inclusive, vocês vão ler e estudar essa questão de prover por sua própria família, por isso que o conceito de família é importante. Mas essa questão de renda, para comprovar essa situação de miserabilidade também, ela é muito importante, por isso que eu trago esses entendimentos para vocês, olha lá, do julgamento, do recurso extraordinário, que traz para a gente que não é meio exclusivo a aferição de critério de miserabilidade, aquilo que tem ali no artigo 20, parágrafo 3º, né, que outras situações, a avaliação da realidade daquela família, né, deve ser feita através
também da avaliação social, que vai analisar esse critério econômico, tá? Por fim, vou deixar aqui para vocês, para leitura, temas e súmulas relacionados ao BPC, tá bom? Para vocês utilizarem aí, ó, em recursos ou até mesmo nas iniciais de vocês. Aqui fala a respeito da renda familiar, do critério de miserabilidade, fala aqui a respeito também, tem bastante de critério de miserabilidade, viu? Fala a respeito da questão da deficiência. Trago para vocês a respeito daquela questão que às vezes os clientes perguntam sobre a cumulatividade dos benefícios de Bolsa Família e BPC, que na verdade a gente tem a situação que é o seguinte: o BPC, ele é considerado renda para análise de Bolsa Família, mas o Bolsa Família não é renda para análise de BPC, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Se tem alguém que recebe um Bolsa Família aí, já fica a dica, porque pode vir a ser cortado esse Bolsa Família quando dá concessão do BPC. Por quê? Nada impede conceder o BPC para aquela pessoa que recebe Bolsa Família, mas a partir do momento em que cruzar as informações e o BPC entrar no critério de renda, porque ele entra, e assim já ficou determinado, até pela TNU também, além da própria legislação prever isso, né? Prever os critérios do Bolsa Família, e o BPC entra como renda, o Bolsa Família ele pode ser cortado, tá? A qualquer momento aí, mas é preferível o BPC, né? Que o valor é maior. Fala aqui a respeito da possibilidade, né? De abrir mão de algum benefício, enfim, tem bastante tema, bastante súmula, inclusive, ó, vou passar aqui, depois vocês vão fazer o estudo de vocês, utilizarem aí, e já deixo aqui que a gente vai fazer o sorteio, quero depois saber quem vai ser o ganhador, mas para quem não ganhar, já fica o meu QR Code aqui, ou o site da Juruá, e podem utilizar do meu cupom Andressa10 para ganhar 10% de desconto no meu livro, Como Garantir o BPC para as Pessoas com Autismo. Gente, não consegui falar nem um terço do que tem sobre esse assunto, mas no livro vocês vão conseguir aprofundar um pouquinho mais nesses critérios de renda, família, enfim, algumas situações importantes que envolvem as pessoas com autismo. Espero poder ajudar, né, vocês através dessa obra. Então tá aí, vai estar no material, e aqui meu Instagram, se de repente alguém aí não segue, fica o convite para me seguir nas redes sociais. Acelerei e terminei aí, ó, 20h48, Thiago. Nossa senhora, eu tô abismado aqui, porque isso foi uma aula de pós-graduação em plena quarta-feira. Assim, ó, hoje nós tivemos a honra de ser contemplado com essa aula, assim, ó. Bom, é por isso que eu digo, por isso que eu sou apaixonado por esse ramo, porque todos os dias nós aprendemos novas coisas, né? E eu peço desculpas, Thiago, eu acelerei demais. Bem capaz, olha, se tu quiser seguir até meia-noite aqui, seguiria tranquilo. Porque, olha, foi muito prazeroso, foi, assim, enriquecedor mesmo o material que tu trouxeste aqui. Na verdade, olha, tu deu a cereja do bolo pro pessoal aqui. Então, dá para sair dessa aula ganhando dinheiro já no direito previdenciário. Com sair certeza. Dessa aula, assim, ó. E eu fico muito feliz, Andressa, porque, de fato, né, é hoje um segmento dentro, né, dos escritórios previdenciaristas aqui, que, como eu digo, às vezes se intitular previdenciarista já é algo genérico, porque hoje em dia nós temos a especialidade da especialidade, né, e tu és uma autoridade máxima com relação ao benefício de prestação continuada. Eu, particularmente, já te sigo há muito tempo nas redes sociais, acompanho todo o teu conteúdo, e olha, que o teu conteúdo gratuito, ele já é muito bom. E aí, por isso que eu digo, reforço aqui, como a doutora Andressa disse no seguinte, tem um workshop dela, vai lá na bio dela no Instagram, se inscreve, eu já vi ali que tem quase 500 pessoas inscritas já. Por quê? Porque tu é um sucesso no que tu faz, porque tu te dedica muito no que tu faz. Né? Isso tudo é um reconhecimento de uma dedicação enorme. Olha só, tu está em plena quarta-feira aqui conosco, depois de um dia cheio de compromisso, de trabalho, né? Compartilhando com muita clareza todas essas informações para os colegas. Isso aqui eu acho que não, eu estou traduzindo e acredito que todos que estão aqui estão pensando o mesmo, né, que foi assim, algo estonteante, assim, foi realmente uma aula muito boa, muito prazerosa, e com certeza o conteúdo dessa obra aí, olha, é a virada de chave para qualquer um que atua nesse ramo, né? Obrigada. Então, eu vou só te perguntar uma coisa rapidinho, que a doutora Juliana Rosa fez aqui antes. Ela perguntou: criança que tem plano de saúde inviabiliza a concessão de PBC? Não inviabiliza, pelo contrário, inclusive tem muitas famílias que dependem do BPC, inclusive, para pagar o plano de saúde. Na realidade, o que vai ser analisado é a renda que aquela pessoa recebe e não essa questão do gasto, só que o gasto com o plano de saúde não pode ser deduzido ali da
renda familiar, tá? Então, se acha que o que pode ser deduzido são aquelas situações que eu trouxe para vocês de negativas do Estado. Então, por mais que tenha o plano de saúde, às vezes é pago por um pai ou pela mãe, se for divorciado, alguma situação assim, não impede, tá? Mas também não podemos utilizar esse gasto como uma forma de dedução, tá bom? Perfeito. Então, assim, o que ocorre? Já para esclarecer para o pessoal aqui, primeiro, nossa, agradecer mais uma vez, acho que eu vou ficar te agradecendo a semana inteira aí nas redes sociais, porque realmente foi muito aqui. Procura ela no Instagram, chama ela no Instagram, adiciona ela nas redes sociais, te inscreve no workshop, vai lá, compra o livro. Eu acho que conhecimento nunca é investimento jogado fora, né? Então, sempre que a gente puder adquirir, né, ter isso dentro de um planejamento, né, para a gente enriquecer, né, o nosso trabalho, que nós também somos operadores do direito previdenciário, estamos passando informações, e uma informação de qualidade, ela não tem preço, na verdade é um valor inestimável, né? Então, o que ocorre? Aqui eu coloquei, ao longo que o pessoal foi entrando na reunião, eu fui pela ordem de chegada estipulando um número para cada um, né? Por exemplo, o Fernando Baptista foi o primeiro a entrar, botei número 1, Luana número 2, Lauren Garcia número 3, e aí eu vou fazer o sorteio com base nessa numeração. Tá no chat ali a numeração de cada um, tá? Então, por exemplo, a Beatriz Soares é o número 22, a Eduarda Cruz é o número 15. Pô, ganha Eduarda e vão achar que é marmelada, né? Pô, minha esposa aqui, mas tá participando também, é justo, é democrático, e todo mundo participando. Então, eu vou compartilhar aqui, tentar compartilhar a tela do sorteio, porque aí o sistema mesmo faz aqui a tela, tá bem? Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Vou pedir uma ajuda para o Eduardo aqui, inclusive, para compartilhar essa tela. Enquanto compartilha aí, Thiago, queria deixar o meu carinho aqui para Fernanda Ferreira, ó. Ela falou que é minha aluna do Expert em Direito das Pessoas com TEA. Tem uma aluna minha aqui me acompanhando, então um beijo, Fernanda. Ela foi lá, você viu onde está a doutora Andressa, ela vai atrás. Então, aqui, todos conseguem enxergar minha tela aqui agora? Sim. Tá, perfeito. Então, o sorteio aqui, ainda tem uma contagem regressiva, parece até ano novo aqui, ó. Ele vai fazer uma contagem regressiva e vai falar o número do ganhador. Aí nós vamos ver quem ganhou aqui. Vamos ver se vai aparecer para todo mundo. Ó, 5, 4, 3, olha, tia, eu nunca tive sorte, hein? Número 17. Michele Assis. Michele Assis foi a que levou essa obra para casa. Olha só que sorte, hein? Que sorte da minha. Olha ali, ainda vai ter uma dedicatória da André. Isso aí no futuro tu bota na tua estante lá do teu escritório, porque a maior autoridade em benefício de prestação continuada vai ter te enviado um livro aí para tua casa, para o teu escritório. Isso aí vai ser, olha, muito... Vai valer dinheiro esse livro aí, não pode repassar adiante. Minha querida, eu não sei se a Michele está aqui, ela viu, ela botou ali, já está aí, olha aí, ó. Michele, o que vai acontecer? Agora eu vou te chamar. Da onde é a Michele? É isso aí, eu gostaria que ela dissesse de onde ela é. Vamos ver se a Michele vai colocar aqui para nós. Salvador, Bahia, olha aí, direto da Bahia. Bem que o Thiago falou, hein, Thiago? O Thiago falou assim para mim, Andressa, nossa, então, não, vamos organizar, porque eu dei ideia, eu falei assim, não, eu quero presentear o pessoal com um livro meu. Ele, nossa, que bacana, uma ótima ideia. Ó, nós temos alunos do Brasil todo, inclusive na Bahia. Eu acho que você já estava sentindo que ia ser lá na Bahia. Tu viu só, né? Olha aí. Parabéns, Michele. Assim, com certeza, essa reunião aí para ti foi com chave de ouro, né? Foi para todos nós, mas para ti encerrou ainda com mais chave de ouro. Andressa, eu queria te agradecer mais uma vez aqui, tanto eu quanto o Eduardo e todos que estão aqui no grupo também. Eu sei que todos gostariam de falar um pouquinho, te agradecer, né? Pela excelente profissional e pessoa que tu és, né? Tu é um ser humano incrível, e isso, acho que essa advocacia humanizada também faz parte do teu diferencial, né? Isso é um dos teus diferenciais que tu tem enquanto profissional. Então, assim, eu só tenho a te agradecer de coração. Eu acho que tu enriqueceu muito o nosso grupo de estudos. O Grupo Imersão Previdenciária, ele tem, né, como base, trazer esse apoio, esse ombro amigo para o advogado. Aqui na nossa região, muitas vezes o advogado atua sozinho, ele não tem um colega para debater questões pertinentes do direito, ele se sente muitas vezes isolado dentro da matéria previdenciária. Nós até, na verdade, carecemos de eventos previdenciários aqui na nossa região. Então, eu sei
que muitas vezes, mas tem muito evento em Porto Alegre, mas para quem mora 300, 400 quilômetros de distância da capital, não vou ali em Porto Alegre, vou lá em Porto Alegre, e muitas vezes a gente toma um dia inteiro, né, a gente sabe que muitas vezes o advogado ele é o secretário, ele é a pessoa que peticiona, ele capta cliente, então ele acaba fazendo de tudo um pouco. E esse grupo justamente é para trocar experiência, né? É para que a gente possa se fortalecer, né? Que a gente possa compartilhar nosso conhecimento. Nós somos treinados para o combate e eu acho que isso também nos motiva a crescer, mas nós temos que entender que nós somos parceiros de um grande negócio. Então, nós não temos que ter vergonha de pedir ajuda para o colega, de ligar, perguntar, como é que eu faço isso, quer fazer uma parceria nesse processo, eu não entendo muito, mas consegui o cliente. Então, na verdade, eu acho que a gente está aberto aí a negócio, nós somos grandes parceiros dentro do direito previdenciário, e tu vieste aqui com uma nobreza enorme e trouxesse esse conteúdo riquíssimo para nós. Então, eu te agradeço de coração. Eu vou chamar depois a ganhadora aqui do nosso sorteio no privado, vou combinar direitinho para fazer a entrega do livro e espero que ela faça bom proveito dessa obra aí, porque eu também já fui lá no site da Juruá, já adquiri o meu, então daqui uns dias deve estar chegando, né? Então eu também, talvez chegue antes na Bahia, talvez a Michelle vai ter acesso antes, mas eu acho que é muito importante a gente focar no investimento do conhecimento. Tá bem? Queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado por tudo e muito obrigado a todos que estão aqui em plena quarta-feira, quase 9 horas da noite ainda, acompanhando aqui essa aula, que é uma aula de pós-graduação, isso aqui. Só falta sair com certificado daqui, né? Tá bem, minha querida? Não sei se a Andressa acho que travou aqui o áudio dela, não sei se ela está nos escutando ainda. Mas, de qualquer forma, pessoal, todos que estão aqui, quero agradecer a todos que estão participando pela primeira vez. Todas as semanas nós nos reunimos aqui, dentro do grupo vai ser disponibilizado, né, o conteúdo que vai ser tratado, e se algum colega sempre quiser trazer alguma questão pertinente do direito para debate, a gente está à disposição aí para tentar esclarecer em tudo que estiver ao nosso alcance, né, então a gente vai sempre buscar um recurso aí para que a gente possa enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento. Então, a doutora Andressa agora acho que já acabou saindo da chamada, tá? Foi muito gratificante, foi muito bom, e essa aula ficou gravada, depois eu vou disponibilizar ela no nosso canal do YouTube, Imersão Previdenciária, quem quiser assistir novamente, né? E também vou disponibilizar o material que ela me mandou em PDF no nosso grupo ali, para que vocês possam salvar aí, né, esse material que com certeza vai servir de base para muito requerimento administrativo e muitas ações judiciais também, tá? Muito obrigado a todos e uma boa noite aí, uma boa quinta-feira de trabalho amanhã.